Mas eu queria também trazer aqui um posicionamento do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pessoal, que pediu expressamente que os ministros do Supremo que vão discutir as penas na sexta-feira tenham, aqui eu abro aspas, um coração amável. Vamos ouvir. Acho que o ministro do voto Fux vai ser um divisor de águas, né? Pelo que eu escutei um pedacinho agora. Acho que, para te dar uma posição mais concreta, acho que é escutar os outros votos, ver como é que a gente vai ter a conclusão desse processo, né? E que todos os cinco possam ter um coração mais amável e não tão rancoroso. David de Tarso. O que você extrai disso, cara? Não, eu assim, independente das posições políticas, sabe? Eu acho que realmente os ministros, eles devem se ater aos autos. É o que a gente sempre fala aqui, a manifestação deve ser feita por meio dos autos. Mas muitas vezes cede aos apelos externos. Como a gente viu durante o julgamento, algumas questões sendo citadas, como por exemplo, a tentativa de intervenção por parte dos Estados Unidos. E aí gera piadinha, né? Ah, não é o Mickey que vai fazer a gente mudar de ideia, não é o Pateta, inclusive é um personagem muito recorrente. Então, essas narrativas que são geradas no julgamento, cabe também a repercussão política em torno do tema, o que não deveria existir. Esse é o ponto. O pessoal dizendo, né? O Fux não pediu vista, mas ganhou visto dos Estados Unidos, pelo menos. Dos Estados Unidos, pelo menos. A ver, mas enfim, o pessoal fica instrumentalizando e jogando querosene na fogueira, de qualquer forma. Os fatos têm que prevalecer, se é que ainda há alguma chance qualquer nesse sentido. Aninha, algum comentário? Não, Marinho, era rapidamente para falar sobre essa questão toda de como as pessoas ficam... como é que fala? Elas ficam querendo fazer piadas com algo que é absolutamente sério. E aí, a seriedade que eu destaco aqui é como é triste para o país que a gente esteja diante de um julgamento em que grande parte da população tem plena consciência de estar viciado, né? Seja por questões formais, processuais, seja por questões político-pessoais dos envolvidos. E aí a gente vem e discute uma pauta da anistia que é para tentar sanar o que grande parte entende que é uma injustiça. Ou seja, a nossa democracia, e a democracia ela talvez seja top 3 de palavras mais faladas no Brasil em 2025. Faladas e maltratadas. Exato. Mas aí quando a gente pensa numa democracia, quando a gente pensa na força de uma democracia, a gente vê quão triste é o caminho que o Brasil está levando. Quão frágil é a nossa democracia, que a gente está tentando tapar buraco com peneira. E assim, ninguém discute o verdadeiro cerne de toda essa questão, de toda essa situação, que é como a gente evita chegar a um momento político-social como esse que a gente está vivendo agora. E eu não estou nem entrando aqui num juízo de valor de quem está certo ou de quem está errado, mas olha as formas que o Brasil tem encontrado para tentar, de alguma forma, equalizar os seus interesses, aquilo que ele entende que é correto. Tá tudo fajuto, tudo falho. Eu fico só pensando aqui, né, mano? Os críticos, detratores, oponentes aí da própria anistia tratam ela como se fosse algo inaceitável, que realmente precisa haver um acerto de contas aí com a história e condenar aqueles. Seria pela primeira vez, certo? Confirma aqui, a primeira vez que militares de alta patente, o próprio ex-presidente da República, seriam condenados por atentados à democracia, de acordo com os termos que estão postos, né? Mas, de novo, parece que a oposição, os detratores, os críticos, tratam os apoiadores como se eles não tivessem voz, mal como se eles não tivessem articulação e poder que de fato eles têm, e tratando como algo inaceitável. Virou quase uma questão existencial, e para traçar esse limite, a própria situação faz muito pouco caso para realmente a força que de fato tem a pauta da anistia nesse momento, né? O que você acha que explica? Isso é um cálculo político para tentar desmerecer ou desdenhar do potencial da anistia? E também a confiança de que se trata de uma anistia inconstitucional, né? Porque diversos ministros do Supremo também já se manifestaram de que, inclusive durante o voto, né, o ministro Flávio Dino foi bem enfático nessa direção, o ministro Alexandre de Moraes também, defendendo a tese de que crimes contra o Estado de Direito, que é cláusula pétrea da Constituição, não poderiam ser passíveis de anistia, porque sequer o Congresso Nacional tem capacidade de modificar
o fato de que são cláusulas pétreas que precisam ser defendidas na Constituição. E como a Constituição prevê que crimes hediondos são impassíveis de perdão presidencial, são impassíveis de anistia, os ministros defendem essa tese, que, aliás, foi a tese usada para anular o indulto que havia sido concedido pelo presidente Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira. Só para falar aqui que a anistia tem um longo histórico nesse país, né? Na época do Império, o imperador Dom Pedro II tentando conter várias, revoluções, rebeliões separatistas, Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Balaiada no Maranhão. Acreditem se quiser, mas o bisavô do ministro Flávio Dino foi um dos anistiados pelo próprio imperador Dom Pedro II na Balaiada do Maranhão. Fica aí como uma mera curiosidade, porque o passado é longo, esse país existe há muito, muito tempo. E nesses 200 anos em que a gente debateu diversas anistias, o mérito do debate no Congresso sempre foi: a anistia serve para pacificar ou para incentivar a reincidência do criminoso num crime de maior potencial futuro. Eu sou daqueles que acham que a impunidade sempre é fermento da criminalidade. Que o Brasil é um país de golpes contra golpes, trancos e solavancos e autoritarismo para tudo que é lado, acho que é meio difícil de discordar. Mas, claro, cada caso é um caso, uma conjuntura histórica é uma e outra.